Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico, hoje, dia 3 de novembro, turma do horário EF-tarde, terça-feira. Nós vamos falar hoje sobre acoplamentos e molas, né? Molas ou acoplamentos são elementos de máquina usados dentro das montagens, representados dentro dos desenhos técnicos. São elementos que estão no dia a dia da indústria. Nós vamos falar primeiramente sobre acoplamentos. Muitos podem não ter conhecimento, não ter vivência, alguma expertise, mas o acoplamento é uma peça fundamental hoje, quando você fala num processo industrial, um processo fabril. Ele é o elemento responsável justamente por unir eixos, né? Fazer com que o torque, a potência de um motor seja transmitida para um equipamento de formas específicas, de formas, digamos assim, em particular, para cada caso, por isso essa diversidade de forma construtiva. Então, de um lado temos os acoplamentos, do outro as molas. Primeiramente, nós vamos falar sobre acoplamentos, ok? Então, vamos lá. Acoplamento é um elemento de máquina, né, como a gente já havia falado, que transmite momento de rotação segundo o princípio de forma, né, princípio de forma, de atrito, ou seja, acoplamento é um conjunto mecânico empregado para transmissão de movimento, rotação, entre duas árvores ou um eixo árvore. Quando a gente fala entre duas árvores, é dois eixos de potência, ok? Emprega-se o acoplamento quando se deseja transmitir um momento de rotação, né? Movimento de forças e rotação, em um eixo motor a um outro elemento máquina situado coaxialmente a ele. O que é coaxialmente? Mesmo eixo, né? No mesmo plano, no mesmo alinhamento de centros. Então, temos uma ilustraçãozinha na tela muito simples. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui de uma bomba d'água. Muitos de vocês já devem ter escutado essa expressão, ou na casa de avós, sítios, né? Tem que ligar a bomba para encher a caixa. Lá você tem um motor elétrico que aciona uma bomba d'água e existe um elemento que vai fazer a união do eixo do motor ao eixo da bomba. Este elemento é o acoplamento. É justamente o nosso assunto estudado hoje. Ok? Coloquei um vídeo aqui, já ele passa. Então, qual que é a função mais direta sobre o acoplamento? Primeira delas, unir eixos, né? A união de eixos é a maior necessidade. Só que não é somente você unir dois eixos, dependendo do regime de trabalho, a forma de trabalho, a caracterização do trabalho, né? Se ele é linear, se ele é intermitente, se tem choques, solavancos, travamentos, sentido de giro. Então, todos esses parâmetros influenciam diretamente ali no acoplamento. O acoplamento utilizado, ele pode ser considerado uma peça a mais dentro da montagem, a gente vai discutir isso já com vocês, mas, no entanto, o princípio dele ali é facilitar diversas características, né? Primeiramente, por exemplo, absorver choques. Se você pensar lá numa montagem rígida, onde o seu motor está ligado diretamente com a sua máquina, qualquer choque, qualquer solavanco, qualquer travamento, isso vai acarretar em quê? Uma sobrecarga em cima do seu próprio motor, né? Então, você fazendo com que você tenha ali um equipamento que trabalhe o amortecimento, essa caracterização, isso faça com que você diminua ali o tempo de manutenção da sua máquina, né? Aumente o rendimento, aumente a vida útil daquele equipamento. Compensar desalinhamento entre eixos. Nem sempre os eixos estão 100% alinhados, né? Dependendo da montagem, você pode ter um desnível, um pequeno desalinhamento. Se você não tiver um acoplamento que permita ou faça a correção desse desalinhamento, e você fazer a montagem rígida forçando esse desalinhamento, quem que vai sofrer ali? Não é nem o motor, nem o eixo. É o elemento onde o eixo está apoiado, ou seja, nossos mancais. Então, para você não ter problema com o mancal, por exemplo, você vai trabalhar ali o desalinhamento por meio de um acoplamento. Transmitir torque é a função dele. Reduzir vibrações. Então, muitas vezes a vibração lá, de um lado você tem ali uma máquina operatriz, você tem uma máquina, um moinho, uma máquina que exerce um tipo de trabalho um pouco mais robusto que gera uma vibração, e essa vibração não se propaga aí para o seu motor. Ele pode ser absorvido pelo acoplamento. Não forçar o solamento dos motores ou mancais, permitir a manutenção do eixo motriz ou do eixo movido individualmente.
Então, você consegue isolá-los ali, dependendo do tipo de mancal. Absorver e dilatar os eixos do motor e do sistema. Absorver dilatações. Isso aqui é uma coisa que muitos projetistas não levam em consideração. Se você está trabalhando ali, por exemplo, a gente chama de reator. Reator nada mais é do que um silo aquecido, né? Para cozinhar, para aquecer alguma mistura, e ali o eixo do seu rotor, como a sua estrutura, ela vai aquecer. E todo material aquecido, ele sofre a expansão, a dilatação térmica. E essa dilatação térmica, se não for compensada, ela é um carregamento que ela vai dar além do normal sobre os elementos de apoio, ou seja, sobre os rolamentos, sobre os bancais. Então, tudo isso a gente leva em consideração no desenvolvimento de um projeto, ok? Aqui é o vídeo que eu falei para vocês. Aqui é como se fosse uma indústria siderúrgica, tá? Talvez ele fique um pouco pulsado para vocês, mas depois na gravação da aula vocês conseguem assistir na íntegra, tá? Então, a gente vê aqui diversas partes, setores da indústria. Logicamente, a indústria ela é alimentada, né, por máquinas, motores. A primeira grande revolução industrial foi a indústria a vapor, né, a máquina a vapor. Posteriormente, aí, a energia elétrica, a mecanização das coisas. Mas, por exemplo, a primeira esteira transportadora aí, né, que leva aí o material, eleva o material lá para o início do processo. Você vai ver aqui que você tem um motor, um motorredutor, e aqui o disco que trabalha com a esteira, né, o tambor, mas tudo bem. Mas quem faz a união aqui dos elementos são os acoplamentos. Então, esses dois elementos laranja, que eles estão protegidos, tá? Eles estão revestidos, são dois acoplamentos. Temos um mancal aqui também, ó, uma caixa variadora de velocidade, ou seja, uma caixa de engrenagens, né? O motor elétrico. Então, quem faz a união dos elementos para permitir a transmissão de energia, a transmissão de torque, é o acoplamento. Aqui já temos um ventilador, né? Um tipo ciclone, né? Que nós chamamos, um alimentador aqui embaixo, ó. Então, esse pequeno alimentador, ó, motor elétrico, acoplamento, e aí a caixa variadora de velocidade, caixa de redução. Tá? Então, aqui ele está demonstrando aí para a gente ó, justamente o acoplamento. Outro setor, ó, a parte dos queimadores. O queimador, o forno usa motor? Com certeza, você tem ali a parte de insuflamento de ar, né? Ó, a parte de ar forçado, a parte de bombas ou de fluido térmico, ou de injeção de algum combustível, né? Então, aqui você tem ali, ó, um acoplamento, um mancal, ó, tudo que foi estudado pra gente. Pessoal, essa pecinha laranja, ela é só a proteção, tá? É um revestimento que eles colocam como proteção dessa empresa que a gente usou o vídeo como exemplo. Então, aqui temos diversas bombas de vácuo, ó, tá? Ligados a um outro tipo de acoplamento. Tá? Vejam que varia, né, o tipo de acoplamento em função da aplicação. Aqui são os fan coils, né, as torres de refrigeração, onde a água vai trocar calor com o meio. Então veja que aqui ó, nós temos um motor, um acoplamento rígido chamado cardan, né, ó, transmitindo para essa caixa variadora de velocidade, que transmite o movimento para esta hélice. Porque o motor não está aqui, ele ia atrapalhar o fluxo de ar aí, né? Então, ele fica afastado e transmite à distância. Temos ali outro sistema ali de filtragem, né? Ó. Olha as bombas d'água. Mesmo esquema, motor elétrico, acoplamento, caixa variadora de velocidade, acoplamento, e aí vem a bomba. Então, se você olhar, começar a observar vários setores da indústria, todos eles trazem ali uma motorização. A motorização sempre vai estar ligada a um elemento de transmissão, engrenagem, a corrente, a correia, ou a um acoplamento quando a ligação é direta, eixo a eixo, ok? Dentro da norma, existem duas classificações de distribuição dos acoplamentos. Eles são divididos entre acoplamentos permanentes e acoplamentos móveis. Nós vamos entender o porquê. Dentro dos permanentes, existem os rígidos e os flexíveis, tá? Dentro dos móveis, existem os comandáveis e não comandáveis. Ainda em permanentes rígidos, tem uma linha deles que nós vamos discutir. Dentro dos permanentes flexíveis, existem os elásticos e os não elásticos. Eles são flexíveis, mas não elásticos. E dentro dos móveis, como a gente falou, comandáveis e não comandáveis. Então, nós vamos discutir todos esses tipos de acoplamentos. Cada um deles tem uma caracterização, uma aplicação
uma funcionalidade, uma vantagem e uma desvantagem, ok? Os acoplamentos mecânicos são classificados conforme montagem e modo de atuação, sendo eles subdivididos em acoplamentos móveis ou permanentes. O que é um acoplamento permanente? São aqueles que atuam continuamente para conectar eixos durante o funcionamento da máquina ou do equipamento, né? E não existe não existe a necessidade de haver desconexão. Só no caso de uma manutenção, de uma intervenção, mas ele está totalmente, 100% do tempo, acoplado, ou seja, ligado. Dentro dos acoplamentos permanentes, nós temos os fixos, rígidos, né? Ou rígidos, dependendo da nomenclatura, dependendo da literatura, que são os fixos ou os flexíveis, tá? Primeiramente, acoplamentos permanentes fixos ou rígidos, né? São os acoplamentos fixos. Os eixos dos acoplamentos fixos devem ser precisamente alinhados, pois eles não conseguem compensar desalinhamentos ou flutuações, né? Além disso, não possuem qualquer flexibilidade, não são torsionalmente rígidos, são torsionalmente rígidos, né? Eles não têm variação, não aceitam essa flexibilidade de torção, não absorvem choques nem vibrações, não admitem desalinhamento nem radial, nem angular, nem axial. Então, os acoplamentos permanentes podem ser de flange, de luva de compressão ou ainda discos ou pratos. Nós vamos ver eles agora. Pessoal, aquela atividade que a gente fez no desenho de um acoplamento, quando a gente estava falando de elemento de fixação móvel dos parafusos, ali era um acoplamento rígido, tá? O rígido de flange. Então é esse aqui, ó, bem similar ao que a gente desenhou, já montou, né? É o método clássico de conectar dois eixos árvores, e é bem adequado para a transmissão de potência em baixa velocidade. A união é feita mecanicamente por meio de saliências, encaixes ou parafusos ajustados à carga de cisalhamento. Então, ele pode ter a ligação apenas por um parafuso ou ter alguma geometria interna, como a gente pode ver aqui nessa vista em corte, que faz o travamento mecânico, tá? Uma coisa interessante, por que baixa velocidade? Esse tipo de acoplamento, ele não tem um bom balanceamento. Então, quando você trabalha, ele tem uma velocidade crítica baixa. Então, quando você começa a trabalhar com ele, se você exceder essa velocidade, ele pode sair de centro e começar a vibrar. E aí, trazer problemas para onde? Mancal, rolamento e assim por diante. Tá? Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida é só perguntar, ok? Luva de compressão, tá? Esse tipo de luva facilita a manutenção de máquinas e equipamentos com a vantagem de não interferir no posicionamento da árvore. Podem ser montados e removidos sem grandes problemas de alinhamento. São mais empregados na união, e a união deve ser constituída de modo a não apresente saliências, de modo a ficar totalmente cobertos para evitar acidentes. É um acoplamento muito interessante também. Ele trabalha pelo princípio de compressão. Então, se você observar aqui, ó, ele tem uma fresta, né, um corte, que conforme você apertar os parafusos, ele vai morder o eixo, a gente fala, né? Ele faz o aperto, a compressão ali do eixo. Logicamente, você pode ter chaveta ou não, dependendo do fabricante. Tem deles sem rasgo de chaveta, tem deles com o rasgo de chaveta. E aí, pela compressão, você faz a união dos elementos. Discos ou pratos, diferente dos de flange, os discos e pratos usados para transmissões de grande potência, a superfície de contato pode ser lisa ou dentada. Vamos lá. Ele tem um porte um pouco mais elevado, tá? Se você observar aqui em relação ao de flange, tá voltando aí para vocês verem, essa altura dele é menor. Aqui você vê 4 parafusos, né, de união. Aqui você vai ver mais de 4, geralmente diversos parafusos. São parafusos menores, por isso que são mais parafusos, por isso que ele também tem uma altura diferenciada, o parafuso ser menor. Consequentemente, ele tem um menor peso específico, e com isso faz com que ele atinja maiores velocidades. Então, comparado ao de flange, esse disco ou de prato, ele faz o mesmo trabalho, ele é rígido, torsionalmente rígido, fixo, mas ele trabalha com velocidade mais elevada. Ok? Saindo, ainda dentro dos permanentes, só que agora falando dos flexíveis, tá? Eles não são rígidos, são flexíveis. São utilizados para suavizar a transmissão entre árvores, cujo movimento é brusco e onde o alinhamento não é perfeitamente garantido.
Então, geralmente, se você tem um eixo movido lá, que ele sofre variações de dilatação térmica, angulações, né? Esse tipo de caracterização... Pedro, já te explico já, só um minutinho. Essa variação vai ser em função da necessidade do seu sistema. O Pedro fez uma pergunta aqui, né? O que faz decidir entre um e outro é o preço? O preço eu acho que é a última das coisas, tá? Você tem que pensar tecnicamente. Como que é a sua montagem? Sua montagem tem alta vibração? Sua montagem tem solavancos? Sua montagem ela é suave? Tem dilatação térmica? São várias características. Se você for por preço pelo mais barato, a longo prazo, você não vai ter problema somente ali no seu acoplamento. Vai ter problema no eixo, no mancal, no motor, na máquina. Começa a dar vazamento, vibração, né? Então ela se propaga aquele problema. O acoplamento não, você vai ver qual o regime de trabalho da sua máquina, qual é a caracterização da sua máquina, tá? E aí você vai ver qual se encaixa melhor para ele. Como a gente falou, se eu tenho dois eixos rígidos, e esse lado aqui que é a máquina, digamos que a gente tem ali um cozinhador, uma máquina que fica batendo massa, uma masseira, e essa massa esquenta. Chega uma temperatura lá que esse meu eixo dilata. Pode ser pouca coisa, a gente fala ali milímetros de dilatação, mas se ele estiver rigidamente montado, essa dilatação ela tem que se propagar para algum canto. Se ela se propagar para o motor, né, que seria o caso, ela vai forçar quem? O eixo do motor, os rolamentos do motor, a base do motor, ou seja, uma vez tudo bem, duas tudo bem, 6 meses, 1 ano, isso fazendo todo dia, 3 turnos por dia, seu motor vai ter problemas. Então, logo, em vez de você comprar um acoplamento barato, você vai trocar um acoplamento e um motor, né? E assim sucessivamente. Então, aí no caso, por exemplo, esse exemplo que eu dei de uma masseira que aquece, você poderia usar um flexível. Ele é rígido, mas ele aceita flexibilidades. Em que sentido? Como a gente mostra aqui, ó, deslocamento axial, deslocamento radial e pequenos deslocamentos angulares. Ok? Uma coisa muito interessante, pessoal, não sei se já andaram de metrô, Metrofor ou em outras cidades, quando você anda de metrô, você escuta alguns barulhos como se a roda passasse por buracos, né? Na verdade, é a junção dos trilhos. E aí você escuta aquele sempre um tá-tá, tá-tá, ele passando, né? Se você andar à noite ou no início da manhã, esse barulho é mais elevado. Se você anda no meio-dia, sol a pino, um horário mais quente do dia, esse barulho é menor. Por quê? Esse vão que existe entre os trilhos, por exemplo, é para a dilatação térmica do mesmo. Então, se você pegar uma barra de trilho, um perfil de trilho de trem de 1 quilômetro, durante o dia ele pode variar de 1 a 1,2 metros de dilatação, num período de 1.000 metros, eu estou falando. Tá? Você vai ver aí que é 0,1% que ele dilata. Então, se você pensar aí num trecho de 1 quilômetro, ele vai variar em 1 metro. Por isso que as seções, elas têm essas juntas de dilatação, que a gente chama, né, que são os espaçamentos, para justamente durante o dia eles se aproximarem, quando esfriar à noite eles se afastarem. Tá? Mesma coisa os eixos sofrem isso. E isso deve ser levado em consideração dentro do trabalho. Pessoal, se você não leva em consideração tudo aquilo que a gente estudou, por exemplo, sobre rolamentos, apoios, lembra as esferas lá, que permitia só esforço radial, um exemplo? Você vai começar a ter um esforço axial num rolamento que só permite radial. E aí ele vai trabalhar fora do regime dele, consequentemente diminui a vida útil dele. Tranquilo? Então essas são as caracterizações que a gente vai estudar e vai analisar para a escolha de um acoplamento. São acoplamentos utilizados para suavizar a transmissão em árvores cujo movimento é brusco, onde o alinhamento não é perfeito e não é garantido, né? Os acoplamentos flexíveis consistem em 2 cubos, um em cada eixo, projetado de modo que ambos se liguem com um elemento intermediário. Esse sim é o elemento flexível ou flutuante. Os eixos devem ser cuidadosamente alinhados, pois esses são usados para absorver desalinhamentos casuais. Dentro dos acoplamentos permanentes existem os flexíveis, elásticos e não elásticos. Tá? Deu para entender, Pedro, a colocação em relação à escolha? Primeiramente o elástico, né? Pino elástico, elástico de pino. Elemento de transmissão são os pinos de aço com mangas, ou seja, luvas de borracha. Então, se você observar aqui, ó, são 2 flanges, tá? Cada flange dessa existem pinos e orifícios. Esses pinos são revestidos por um elemento flexível
que você encaixa, né? Elas se encaixam ali uma na outra, macho e fêmea, a gente chama, fazendo a união. Logicamente, ele não tem uma dilatação muito grande, mas essa pequena flexibilidade do elemento maleável, aqui no caso a borracha, ajuda ali na absorção de energias, pequenos desalinhamentos, né? E vibração, ok? Um ponto interessante, pessoal, que eu quero que vocês observem nessa primeira imagem aqui, desse exemplo que a gente colocou aqui, o acoplamento ele trabalha onde? Quando a gente mostrou a imagem aqui, né? Lá na primeira foto, ele trabalha num eixo. E quando você compra o acoplamento, ó, por que ele vem maciço aqui? Por que ele não vem com furo do eixo? Alguém sabe me dizer? Tem ideia o porquê? Porque nem sempre o eixo é padrão, né? O acoplamento ele tem um limite de torque, então ele tem uma faixa de aplicação. Dependendo dessa faixa de aplicação, você vai ter um diâmetro, uma variação geométrica do seu eixo. Pode ter chaveta ou não chaveta, pode ter ranhuras, né? Pode ter 2 canais de chaveta. Então, dependendo da sua aplicação, você vai usinar o seu acoplamento a fim de encaixar no seu eixo. Por isso que muitas vezes ele está muito discriminado dentro do desenho técnico. Você vai comprar ele dessa forma e terá que fazer o desenho técnico para a usinabilidade e aí representar no mesmo como seriam os orifícios internos. Tá? Elástico de garras é um pouco diferente daquele anterior. Tá? O elástico de garras, constituído de garras, que por sua vez são de borracha, são introduzidas, né, nas aberturas entre os discos, transmitindo movimento. Então você vê aqui, ó, eles são iguais, os dois lados, é a mesma peça, só que existe um vão entre eles muito maior do que o dente. Só que quem preenche vão é o elemento flexível, né, ó, esse anel elástico. Ou seja, eu faço a montagem, esse elástico fica ali dentro, e pequenas vibrações, desalinhamentos, ele faz uma pequena compensação. Veja também que ele vem fechado, né, para você usinar, ele vem apenas com um furo guia aqui, ó, mas você faz a usinagem para o encaixe no seu eixo. Elástico perflex ou de pneu, que a gente chama, né, muito utilizado na indústria, é um dos mais versáteis que existe, também um dos maior custo-benefício, mas também um dos preços mais elevados que tem, conhecido por acoplamento super elástico. Os discos dos acoplamentos são unidos perifericamente com uma borracha apresentada por anéis de pressão, permite maiores desalinhamentos do que os convencionais. Então veja que você tem uma flange de um lado, uma flange do outro, tá? Não estão unidas essas flanges, ela é unida por meio desse pneu, esse elemento flexível. Então ele absorve ali dilatação axial, radial, né, torsional, angular. Então ele faz aí uma absorção extremamente considerável dentro da aplicação, dentro do sistema. Muito utilizado esse tipo de acoplamento. Ainda dentro dos flexíveis, existe o elástico de fitas de aço. Também é muito utilizado na indústria, tá? O elástico de fitas, né, de aço ou grade de aço consiste em 2 cubos com flanges ranhurados, onde encontra-se uma grade elástica ligando os cubos. Então, se você observar o cubo, ele é essa flange como se fossem essas ranhuras. E a fita elástica é justamente esse elemento amarelo aqui, ó, que está externamente a ele, tá? O conjunto está alojado em 2 tampas providas, né, de juntas de encosto e retentor elástico junto ao cubo. Então veja que ele tem um revestimento que fecha ele, a fita não fica exposta. Existe uma vedação aqui porque ele trabalha lubrificado, tá? O acoplamento com melhor relação custo-benefício e vida útil, apesar da lubrificação, que deve ser periódica de trocas do elemento de desgaste, ou seja, a grade. Então aqui ele tem um elemento consumível, ele tanto tem que ser lubrificado constantemente, como com o tempo essa grade se desgasta, quebra, aí você faz a troca. Então aqui está mostrando para ele, ó, os desalinhamentos angulares, paralelos, né, ou axiais. Quando você olha esses alinhamentos, a grade permite esse pequeno desalinhamento. Pessoal, não são desalinhamentos consideráveis, né, saída descendente, são pequenos desalinhamentos do dia a dia. Aqui é um exemplo de uma montagem de um desses acoplamentos, justamente o de fita de aço, tá? Então, vai ter o videozinho aí na íntegra, caso fique ruim para vocês assistirem pela transmissão, depois vocês veem pela gravação da aula. Então, ó, nós temos 2 eixos,
tá aqui, as duas flanges, a gaiola, a proteção e os retentores, que são esses anéis pretos aqui, ó. Então, primeiramente, ele vai colocar nos dois eixos as flanges. Logicamente, isso é uma bancada, tá, pessoal? Apenas para apresentação. Aqui os mancais e aqui é o eixo. A vedação, ó. Então, ele vai colocar primeiro os anéis de vedação. Tá, ó. Vai colocar a flange, uma de cada lado. Aí, no caso, ele vai fazer um apertozinho só para o travamento dela, não seria o correto, teria que ter um elemento de maior fixação, aí no caso é um parafuso de pressão. Ó. Ele vai fazer a aproximação dos eixos depois disso, ó. Ele aproximando os eixos, tá? Existe um gabarito que vem com o fabricante para você ter os afastamentos corretos, então ele traz essas tabelas aí. Então existe um espaçador, ó, ele está usando ele ali, ó, para fazer as medições de afastamento, alinhamento, as tolerâncias, tá? Isso aí é justamente parte do gabarito. Veja que ele vê o alinhamento em diversos pontos, né, da circunferência. Feito isso, ele vai colocar a lubrificação e a fita de aço, né, a gaiola. Um cara que não gosta muito de se sujar ali, ó, que tá colocando uma luvinha aí para passar a graxa. Então é a lubrificação. E aí ele vai encaixar a gaiola. Opa, Ivan. Usado em helicóptero aí, muito parecido, viu? Ah, é? O eixo do rotor de cauda. Lá na hélice menor. Em cada seção ele tem um acoplamentozinho muito semelhante a esse aí, professor. Interessante. Interessante. Olha, ele colocou a gaiola, a lubrificação, né? Ó, tá colocando os retentores ali para ajudar a segurar a graxa, né? Dentro do coisa, porque ele vai colocar esse revestimento, né, essa proteção. Essas são as gachetas. E ele vai vir com a tampa. Ó. Faz o fechamento. E aí fixa o parafuso. Ou seja, foi feita a união entre os dois eixos por meio de um elemento flexível. Então, qualquer variação, pequenas variações entre um e outro eixo, axial, radial ou até angular, ele vai fazer ali uma pequena compensação, ok? Então é só a graxa do fabricante. E aí eles estão torsionalmente unidos, né? Então essa é a grande jogada aí do acoplamento. Saindo, não ainda estamos nos permanentes, não flexíveis, mas não elásticos. Existem outros modelos muito interessantes também aplicados à indústria, que não cabe a gente se aprofundar tanto, mas a gente vai trazer os exemplos aqui para vocês. Por exemplo, né, os acoplamentos permanentes flexíveis, não elásticos, compensam desalinhamentos radiais, axiais e angulares, são torsionalmente rígidos e não absorvem choques ou vibrações. Quando a gente fala que é torsionalmente rígido, é que ele não permite variação angular entre os elementos. Eles trabalham sempre na mesma velocidade. São capazes de conter sincronismo entre as máquinas acopladas, sem deslizamento. Então a gente tem o Old RAM, Cardan, né? Ó. Old RAM, você vê muito hoje algumas máquinas que estão vindo da China, geralmente máquinas automatizadas, estão vindo muito com esse tipo de acoplamento, tá? Esse e o próximo. É um acoplamento muito interessante, você vê ele trabalhando. Esse elemento aqui intermediário, ele é elástico e flutuante. Então parece que ele vai cair quando você está girando, ele fica andando ali dentro da montagem, mas ele não sai da posição. Ele não sai do lugar. Ele se move, mas permanece ali. Cardan, ou junto universal, muito utilizado indústria automotiva. Vocês já devem ter parado no sinal ou visto alguma vez na rua aqueles caminhões baú, aqueles caminhões um pouco mais compridos, né? Caminhão rígido, sem ser articulado, sem ser carreta. E embaixo dele você via um eixo que passava lá da cabine lá para a roda de trás, e conforme ele andava, aquele eixo do centro girava, né? Embaixo ali da carroceria dele, ali é um cardan, um eixo cardan.
O acoplamento não elástico cardan, ou junta universal, também é o nome técnico dela, é usado para ligação de árvores que formam ângulos permanentes entre si. Então, existe uma angulação ó, entre um elemento e o outro eixo. Tá? Numa visão geral, o cardan é composto por 2 eixos tubulares, um primário centralizado na fonte motriz e um secundário no eixo de tração ou no eixo movido. As extremidades, né, contam com articulações denominadas de juntas móveis ou juntas universais, então essa é a junta universal, as quais possuem rolamentos, mangas, ligações de grampos, anéis de pressão, para acoplamento de movimentos unilaterais ou ao mesmo tempo. Então aqui nós temos um eixo ranhurado também para compensar, né, essa variação. Então lá no veículo, geralmente você vê na parte de baixo assim, ó, tá? Um eixo cardan. Saindo dos fixos, nós vamos falar sobre acoplamentos móveis, né? Acoplamentos móveis são empregados para permitir a conexão e desconexão das árvores sem necessidade de desmontar o acoplamento. Este acoplamento transmite força e movimento somente quando acionados, isto é, controlados por comando. Então, pessoal, aqui a gente vai falar sobre alguns tipos de acoplamentos onde permite a união e desunião dos mesmos, ou que trabalham com um princípio específico de flexibilidade. Vou mostrar para vocês. Existem os comandáveis e não comandáveis, todos eles móveis. Acoplamento comutável ou comandável, né? Transmite força e movimento somente quando acionados, isto é, obedecendo a um comando. São mecanismos que operam segundo o princípio de atrito. Esse mecanismo recebe nomes de embreagens ou freios, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento de uma embreagem, nós vamos mostrar para vocês. A embreagem é um acoplamento. Embreagem também chamada de fricção, faz a conexão entre árvores, mantém a árvore motriz comandada uma vez a velocidade angular, junto com a movida. Os freios têm a função de regular, reduzir ou parar o movimento dos corpos, segundo o princípio de comando. Existe também acoplamentos comutáveis, manuais, eletromagnéticos, hidráulicos, pneumáticos, diretamente comandados pela máquina de trabalho. Então, eu vou mostrar uma curiosidade muito grande para vocês, muito interessantes. Primeiramente, a embreagem, tá? Muitos de vocês já devem ter carta de motorista, então tem a deembreagem, né? O pedal da embreagem. Justamente a gente usa ele ali para fazer a desunião do eixo motor do eixo da transmissão. Você consegue trocar assim a sua marcha, depois ele sincroniza e acopla novamente os eixos, tá? As embreagens, conforme o tipo, né, podem ser acionadas durante o movimento da máquina ou com ela parada, depende do tipo construtivo. As formas mais comuns das embreagens acionadas em repouso são os acoplamentos de garra. Os de garra, pessoal, que são estes aqui, são acoplamentos de elementos físicos. Então ele é acoplado quando parado. A máquina parada acopla, aí transmite movimento, tá? Geralmente são usados em caixas de embreagens de máquinas. As embreagens podem ser classificadas conforme a sua forma construtiva, de disco, cônica, centrífuga, unidirecional, eletromagnética ou hidráulica. Tá? Primeira delas, disco de embreagem, como tem em qualquer veículo hoje em dia, tá? Seja ele automático ou não, manual, convencional ou automático. Consiste em painéis planos, né, apertados contra um disco feito de um material com alto coeficiente de atrito. Então o elemento é esse aqui, ó, de alto coeficiente de atrito, esse disco central, para evitar o escorregamento quando a potência é transmitida. Normalmente a força é fornecida por uma ou mais molas, então existe uma mola aqui que pressiona ele. Quando a gente pisa no pedal, a gente está afastando ele, ou seja, tirando a força da mola. Quando a gente solta o pedal, a mola empurra ele novamente, tá? A embreagem é desengatada por uma alavanca. Se diferenciam conforme a aplicação, por exemplo, aplicação automotiva, aplicação industrial. Então, a aplicação industrial, ela tem apenas um disco. Isso aqui é uma embreagem de um veículo, ok? Aqui, nós temos uma embreagem industrial. Então, você vê que você tem vários discos, ela já tem um porte maior, é uma embreagem já com uma capacidade de carga mais elevada. Tá? Embreagem cônica. O que diferencia ela da anterior para esta? É só a geometria da região de contato de atrito. A embreagem veicular são dois pratos, são duas peças planas que se encostam. A embreagem cônica,
ela possui uma concavidade inclinada e outra convexa, né? Então, uma encaixa na outra, a conicidade. Conforme você exerce uma força de um cone contra o outro, gera o atrito, tá? E aí leva a transmissão de movimento. Uma coisa interessante, por que nós utilizamos geralmente uma embreagem cônica para uma potência maior do que uma plana? Vamos pegar aqui um disco, vou desenhar aqui para vocês, só para vocês verem aonde está a grande jogada. Só um instante. Digamos que uma embreagem plana, ela é um disco, se a gente fizer um corte central, você tem o disco aqui de um lado e o disco aqui do outro, né? Então, a nossa região de contato aqui, ela vai ser justamente essa distância aqui, né, ó, da região aqui do disco, correto? Isso aqui é quando ela é plana. Quando você tem uma embreagem cônica, você tem essa região de contato e essa. Se você fazer a mesma análise que essa aqui, a altura aqui, ó, vai ser a mesma, tá? Ó, tanto que eu coloquei em azul ali, ó, tá? A altura dos dois discos, o diâmetro é o mesmo. Em compensação, a cônica, esse comprimento, ó, da superfície de contato é maior. Vocês conseguem entender isso? Se eu tenho uma superfície de contato maior, consigo transmitir mais potência por meio do atrito, tá? Veicular, você não vê essas embreagens cônicas, geralmente você vê ela aplicado em máquinas, ok? Muito interessante. Alguns tratores usam ela. Embreagem centrífuga. Vocês já devem ter visto aquelas motos semiautomáticas que eles chamam, né? Honda Bis, por exemplo, que você tem 4 marchas, mas você não tem embreagem. Então você acelera e passa a marcha, né? Tipo, você passa a marcha, acelera, aí você diminui a aceleração, passa a marcha e acelera de novo. Como que ela faz essa transmissão? É por meio de um acoplamento. É uma embreagem centrífuga. O que é uma embreagem centrífuga? Utilizada quando o engate da árvore motora deve ocorrer progressivamente, a uma rotação pré-determinada. Os pesos, por ação da força centrífuga, empurram as sapatas, por sua vez, contemplam a transmissão de torque. Então, como que ela funciona? Esses dois elementos aqui, onde está passando aí o pontinho vermelho. Como é que tem 2 na tela? Ah, não, pessoal, esse aqui do centro, ó, ele não é. Isso aqui é só dele mesmo. Esses 2 elementos aqui inclinados são os discos de fricção. Então, a gente tem um tambor e 2 massas aqui, ó, 2 pesos. Conforme você aumenta o giro, essas massas tendem a sair tangencialmente, né, radialmente do eixo. Quando ela sai, ela empurra o disco de fricção contra, né, a panela aqui do tambor, e aí ele gera o contato. Ou seja, por isso quando você acelera, ele começa a se movimentar, porque eu aumento o giro, aumento o contato, e aí ele faz a transmissão de movimento. Então é uma embreagem centrífuga. Quando você diminui a aceleração para trocar de marcha, ela fecha, ela tira o contato, aí você consegue fazer a transmissão, a troca. Embreagem unidirecional. Olha aí, ó, diodo mecânico. A gente já falou do fusível, né, mecânico. Hoje estamos falando do diodo mecânico. Vocês lembram lá na física o que era o diodo? Permitia a corrente somente um sentido, né? O diodo mecânico, mesma coisa. Ele permite o giro apenas em um sentido. A catraca da bicicleta, né? Cada rolete está localizado num espaço de forma de cunha entre a árvore interna e externa. Logicamente aqui é uma aplicação industrial, tá, pessoal? Então a geometria é diferente. Em um sentido de giro, os roletes afastam do travamento, aí no outro faz o travamento. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu girar no sentido anti-horário, vou colocar uma setinha aqui, ó, anti-horário, ó. Coloquei verde aí, não gosto de verde. Pronto, ó. Aqui, ó, no sentido anti-horário, essa esfera, ela vai se afastar aqui e vai permitir o giro, ok? Agora, se você girar
essa roda no sentido horário, um instante, aqui, ó, ela vai levar a esfera para essa região de menor área, ou seja, ela vai tocar em cima e embaixo, fazer o travamento e permitir o giro. Então, ou seja, num sentido ela não gira, no outro ela trava. Ok? É o princípio da catraca da bicicleta. Embreagens eletromagnéticas são muito interessantes. Alguém conhece alguma embreagem eletromagnética? Já viu? Sabe onde tem? Sim, professor. Compressor de ar-condicionado. Ar-condicionado, né? De veicular. Sabe quando você aperta lá no botãozinho do seu painel aquele AC que acende uma luzinha laranja? Toda vez que você aperta ele e acende a luzinha laranja, é um acoplamento eletromagnético que está sendo comutado. Ou seja, ele está sendo comandado. Quando você aperta aquele botãozinho, você está comandando um acoplamento. Quando você escuta aquele estralo no carro e o ar-condicionado começa a funcionar, a união da correia que vem lá do motor para o compressor, quando o ar-condicionado está desligado, a correia está livre. Ela está em contato com a polia, só que não transmite movimento para o eixo do compressor. Quando você aperta aquele botãozinho, ela acopla magneticamente, ou seja, um campo eletromagnético, regra da mão direita, né? Você passa uma corrente, a corrente passa num sentido, tem uma força. No outro sentido, outra força. Então você magnetiza uma bobina que vai fazer elas se encaixarem. Aquela regra da mão direita lá do colégio, né, que a gente achou que nunca ia usar, ela aqui está sendo aplicada. E aí quando você passa a corrente lá, que você aciona o botão para ligar, ela faz o acoplamento, e aí o compressor começa a girar. O compressor girando faz que funcione o sistema de refrigeração veicular. Ok? E aí, aqui é uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês sobre embreagens eletromagnéticas. São embreagens que não têm contato, transmite movimento por meio do campo eletromagnético. Então aqui você está vendo, ó, um motor de um lado e um ventilador do outro, ventilador Sirocco, que a gente chama. Temos aqui o acoplamento entre eles. Então veja que conforme ele gira um, o outro também gira, tá? Mas eles não estão em contato físico. Quem faz o contato são os ímãs, o campo eletromagnético ali. Aí, sem conexão mecânica, olha lá, ó. Pela imagem, ele vai colocar até um papel no meio aí, ó. Olha lá, os eixos girando, você não tem contato. Ele fala aqui isento de manutenção, mas precisa de muita manutenção, tá? Parece que não. Ele, desalinhamentos, ele consegue compensar, mas não é o ideal. Ele acaba puxando o campo ali, forçando o mancal. Então ele vai fazer uma montagem aí, mostrando para vocês. Olha lá, não tem ligação. Esse aqui já é uma segunda combinação deles, que conforme ele afasta o campo magnético, diminui, varia a rotação. Tá? Isso aí é uma outra aplicação, ele já varia a velocidade, são outras coisas. O que eu queria mostrar para vocês é aquele primeiro. Então, por exemplo, alguém consegue ver uma aplicação para esse tipo de acoplamento ou embreagem eletromagnética? Uma necessidade? Naquele funcionando. Alguém sabe me dizer ou não? Esse princípio aí é o mesmo da polia do compressor? Não, ele não encosta. Tem o campo, não encosta, né? não encosta. Não tem o contato. Pessoal, imagine que vocês têm um tanque com uma solução, sei lá, ácida, uma soda cáustica. Temos que misturar soda cáustica, um exemplo. E aí, geralmente, esse revestimento, essa banheira não é metálica, ela é de um plástico específico, e eu preciso de um mexedor lá dentro. Não tem como eu colocar o motor por cima, né? Os gases ali estragam o motor, eu também preciso ter a manipulação, mas eu preciso mexer meu tanque lá dentro. A gente usa esse tipo de embreagem eletromagnética, que entre eles vai estar quem? O fundo do tanque. Então, o motor externamente eu aciono uma pá que está lá dentro, tá? De forma num campo magnético.
E aí você não tem contato físico entre os elementos. Não preciso me preocupar com vedação, não preciso me preocupar ali com desgaste, lubrificação, nem nada. O elemento lá dentro ele gira e o de fora também gira. Facilmente o de dentro ele é removido, tá? Ele tem uns apoios laterais só para ficar centrado, e aí quando ele chega no fundo, encosta lá no próximo acoplamento, transmite o giro, e facilmente se desmonta para levar o tanque para outro invase ou transporte do produto. Então tem várias aplicações desse tipo de sistema, agitadores de bomba, né, que a gente fala, tá? Embreagem hidráulica, ou muitos chamam, né, de conversor de torque, tá? Esse aqui é um sistema muito interessante, usa diversos princípios da física, né, da incompressibilidade do fluido. O óleo ele é incompressível, por ser incompressível, você consegue fazer a manipulação dele a fim de ganhar potência ou ganhar torque, dependendo da forma construtiva. Quando eu falo potência, pode ser velocidade ou torque, tá? Geralmente é aplicado a torque. Porque velocidade você consegue fácil. Potência que é o complicado. Potência você tem que ter robustez. Então, neste caso, né, vou explicar mais sem ser no texto. Tem um videozinho que eu coloquei aqui, justamente para explicar mais ou menos a funcionalidade dele. Então, ele tem uma carcaça estática, rígida. Dentro dele tem um estator, que a gente chama, que é um rotor, uma turbina, um conjunto que gira. E do outro lado tem a parte móvel. Existe um contato entre eles apenas externo para vedação, mas internamente não tem contato. Então aqui, o que gira, a gente tem uma parte que é a bomba é dotada de aletas, e as aletas fazem girar o óleo, que está aqui dentro hermeticamente fechado. Esse óleo girando, ele vai transmitir movimento para a turbina. A turbina, por sua vez, ela tem uma angulação de pás diferentes da bomba, né? Com isso, você aumenta o torque, apenas com a passagem do fluido, porque o fluido é incompressível. O estator, ele ajuda neste ganho de potência, e aí o que acontece? Aí um mancal, né, um rolamento, e aí você tem um ganho de potência, uma embreagem hidráulica, tá? O estator seria um conjunto de palhetas estáticas, é isso mesmo, professor? Isso. E aí a bomba faz o óleo circular, que estaria ligado no seu motor, por exemplo, e a caixa de marcha, a caixa de transmissão estaria ligado na turbina. Então a bomba vai empurrar o óleo, a turbina vai acelerar ele. E aí você ganha torque nesse sistema. Uma coisa interessante é que dentro desse sistema, ele tem uma embreagem interna, tá? Que essa embreagem, baixa velocidade, ele gira em falso, então ela não está acoplada. Quando você aumenta a velocidade, ele acaba empurrando, o óleo acaba empurrando, né, a turbina, e aí faz o acoplamento da embreagem e transmite o movimento. Professor, onde seria mesmo a aplicação desse tipo de acoplamento? Tá aqui, motor, caixa de transmissão. Sim. Qualquer veículo desses de arrancada, de alta potência, em baixo tempo, né? A grande jogada é essa, é você ter praticamente potência instantânea. Então, em baixo torque, em baixa velocidade, que o motor geralmente ele tem torque em altas rotações, né? Quando você tem baixas rotações, você já está tendo algum tipo de torque mais elevado. Aí ele é empregado dentro desses sistemas. Mas se usa em máquina, em bombas, tem várias aplicações industriais também, tá? Tudo isso, pessoal, geralmente ele vem da indústria para o dia a dia. Então a gente fala, o conversor de torque chegou primeiro no automóvel? Não, chegou primeiro na indústria e foi adaptado para os automóveis, ok? Aqui é mais fácil você ver um programa de carro do que um programa de máquinas, por isso que a gente acha que ele está mais associado a carros. Sobre os acoplamentos, existem vantagens e desvantagens da utilização do mesmo, né? Por exemplo, vantagens dos acoplamentos: absorver desalinhamentos. Então, dependendo do tipo construtivo, ele vai permitir ali o desalinhamento, né? Axial, angular, ok? Manutenção simples, muitos deles você faz pela desunião do acoplamento, você já separa a sua máquina do seu motor. Então, às vezes eu tenho que dar um reparo na máquina, não preciso mexer no meu motor, ou vou fazer um reparo no motor, não preciso mexer na máquina, tá? Porque você mexer nos dois, depois tem dois para alinhar. Quando você só mexe em um, você só alinha um. Redução na emissão de ruídos do ambiente. Como ele absorve vibração,
vai estar aqui, ó, essa imagem aqui, ó, que eu quero mostrar. A vibração é ruído, né? Então, de um lado aqui, por exemplo, a gente tem um moinho de martelo, um moinho de pedra. Está o tempo todo ali batendo, quebrando pedra, rodando em vazio, rodando em cheio. O que é em vazio? Sem pedra para quebrar, mas está girando. E aí entra uma carrada de pedra, vem aquele torque, né? Aquela potência, aquela batida, aquela vibração. E ele pode absorver essa vibração e não levar lá para os rolamentos do seu motor. Tá? Geralmente são de simples instalação. Aqui é onde tem a contradição, que é justamente como o Pedro falou para a gente. Motor mecânico. Quando você olha que ele tem um custo, muitos falam que é um ponto a mais dentro da sua rede de manutenção. Então, se eu tiver só uma máquina e um motor, tenho dois componentes. Eu tenho a máquina, o motor e o acoplamento, eu tenho 3 componentes. É mais caro? É. Mais um ponto para manutenção? É. Mas, a longo prazo, ele aumenta o rendimento do seu sistema. Agora, se você não tem controle de manutenção, se você não tem indicadores lá do seu plano de manutenção, você nunca vai conseguir enxergar isso, tá? Mas ele prolonga a vida de mancal, de rolamento, de motor, de máquina. Geralmente trabalham sem lubrificação, a gente viu alguns tipos que trabalham com, outros sem, tá? E normatizados. Isso também é muito bacana, uma coisa não é aleatória, ela é normatizada. Como desvantagens, né? É igual eu falei, ó, aumenta um elemento dentro da sua rede, então mais um ponto para eu observar, tá? Aqui está como negativo o custo, eu tenho que comprar ele, então é um ponto negativo. E temperatura, dependendo da temperatura muito elevada ou muito baixa, você tem que achar um acoplamento que trabalhe com esta característica, tá? Não é qualquer acoplamento em qualquer ambiente, submerso, altas temperaturas, baixas temperaturas, tá? Pessoal, cuidado, a gente pensa só em altas temperaturas às vezes, né? Mas se você faz uma máquina que ela vai trabalhar dentro de uma câmara fria, por exemplo, você tem que pensar lá em baixas temperaturas. A viscosidade da lubrificação é diferente, né? O rendimento do sistema é diferente e assim por diante. Pronto, falamos sobre acoplamentos. Vamos falar agora sobre molas, né? Sobre acoplamento, alguma dúvida? Deu para entender mais ou menos a lógica? Show de bola, professor. Logicamente, vocês vão dar uma pesquisada a mais depois, né? Vão ver, começar a observar mais quando estiver andando nas indústrias, andando nos locais. Molas. Pessoal, tirem da cabeça de vocês que mola é aquele aspiralzinho que a gente apertava, tá? Aquilo ali é uma mola, tudo bem, mas existe uma infinidade de molas. Primeiramente, né? O que é mola? Mola é um elemento elástico, que pode ser metálico ou não metálico, tá? Capaz de absorver energia por meio da deformação e transformá-la em energia potencial. Então ele absorve uma energia e devolve essa energia. É justamente esse exemplo que temos aqui na lateral. Isso é a mola. Qualquer elemento que faz isso é uma mola. Tenho aqui, só um instante. Esqueci de pegar aqui na minha caixa de tralha. Pronto. Tenho aqui em mãos, quando a gente fala uma mola metálica ou não metálica, eu uso, geralmente eu passo essa mola lá para os alunos em sala de aula, né? Ó. Vocês vão ver ela aí. É uma mola, tá? Qual que é a diferença? Ela é uma mola plástica. Tá aqui. Mas por que ela é uma mola plástica? Peso, especificação, temperatura não é, né? Que o plástico geralmente aguenta menos calor que o metal. Isso aqui é uma mola para máquinas alimentícias. Ela fica dentro do ambiente onde tem contato com o produto alimentício. Então não tem lubrificação, não tem um elemento ali de desgaste. Isso aqui é um elemento atóxico. Não oxida, não enferruja, né? Como a gente falou, não oxida, não se contamina. E aí ele pode entrar em contato com o alimento. Ou seja, dependendo da sua aplicação, você vai ter lá o elemento que lhe atende com as características de uma mola no material desejado. Uma mola deve apresentar deformações relativamente altas, né, sem ultrapassar o seu limite elástico. Em materiais vocês vão estudar que existe deformação elástica e deformação plástica, né? O que é uma deformação elástica? Se eu pegar essa minha caneta aqui, eu consigo flambar ela aqui, ó, num ponto que ela volta à posição inicial. Vamos pegar uma régua, né? Eu consigo mexer ela, mas se eu dobrar muito ela saiu do regime elástico e entrou no plástico. O plástico é quando você solta, ela não volta mais a
geometria original, é uma deformação plástica. A deformação se dá devido aos esforços de compressão, torção, tração, sendo proporcional à força aplicada, sendo que essa deformação resistiu-se quando cessar a força. Então, ela absorve energia, tirou a força, ela devolve a energia. Logicamente, existem perdas, tá? Dissipações. Aqui é um livro, é um manual técnico que eu peguei e colocou... Eu achei interessante essa frase pelo linguajar que ele usa, tá? Mas eu não acho muito correto. As molas de bronze elástico, né, obtido adicionando-se estanho à liga com a Revolução Industrial. Foi mal, é outra frase. Aqui ele fala só a origem, né, da mola, quando surgiu aqui, ó, bronze elástico, né, adicionando-se estanho à liga de cobre, era rudimentar, utilizadas em catapultas militares, né, aí no século 3 a.C., ó. A Revolução Industrial teve aí um grande up dentro da produção de molas, né, porque teve a necessidade de otimização, melhoramento dos materiais. Hoje a utilização em larga escala vai de teclas de celular, como hoje em dia o celular não tem mais tecla, né, mas as molas suportam períodos visando protegê-las de terremotos. Então a gente tem, por exemplo, sistemas anti-terremoto, Japão, esses ambientes que as construções são feitas sobre elementos de amortecimento, e quando você tem uma vibração no solo, ele absorve toda essa vibração e não propaga para a residência, ou prédio, ou instalação predial. Aplicações mais comuns, né? Ó, armazenamento de cargas, amortecimentos de choque, controle de movimentos, elementos de fixação. Primeiramente, a mola de aço, né? São arames produzidos com as mais variadas aplicações. Então vamos lá, desde as mais simples, como, né, cerca de fabricação de pregos, até as mais críticas, né, que é a composição das molas. Esses materiais, para se tornar um aço mola, porque se tornar um aço mola, ele passa por um tratamento que lhe confere as seguintes características: altos valores para limite de elasticidade sob tensão, então ele tem uma alta flexibilidade, né, elevada resistência a choque, principalmente no caso de serviços pesados, né, como de veículo. Então tem aquele material que ele é elástico, mas se eu vier com um susto nele, vamos falar assim, né, uma carga repentina, ele pode não ter esse coeficiente de dilatação na mesma proporção e quebrar. Excelente resistência à tração, boa ductilidade, ou seja, pode ser conformado, elevado limite de elasticidade, elevado limite de elasticidade, elevada resistência à fadiga, né, resiliência, elevada resistência a choque. Choque é solavanco, pancada, não é elétrico. Aqui um outro material, ó, uma mola de borracha, as coifas, né, ou foles, lá na pneumática a gente estuda como fole, né? As molas pneumáticas são coifas que acondicionam ar sob pressão e desta forma trabalham o principal elemento elástico, a suspensão, absorvendo choques, vibrações. Então, uma forma de você fazer uma mola é o próprio ar. Vocês já devem ter pego aquela seringa sem agulha, quando criança, tampava a ponta dela e apertava a seringa, né? Comprimia, quando você soltava, ela voltava para a posição. Você comprimia o fluido, depois você voltava, ele expandia. Ali você estava trabalhando como se fosse uma mola, né? Absorvia energia e devolvia energia. Assim que você tirava a força. Aqui é o mesmo princípio, só que elas estão dentro de um elemento flexível, que é uma coifa de borracha. Então, dentro dela é colocado o ar, e aí é colocado sobre o sistema. Talvez no vídeo não mostre bacana, mas vocês já devem ter visto isso em rodízio de caminhões. O interessante aqui é você ver a vibração que tem da parte de baixo do eixo quando comparada à carcaça do veículo. Então a roda ela vibra, ela balança e o ar absorve essa energia sem transmitir para a parte superior. Ok? Aqui é um outro material, o plástico prene, ou PU, que a gente chama, né? Muito utilizada, por exemplo, em ferramentas de estampo, processo de fabricação por estampagem, aonde faz a fixação da peça. Então, é uma ferramenta que dobra, que fecha, como se fosse uma prensa, só que muitas delas vão conformar, moldar ou cortar uma peça, e aí, para fixar essa peça, nós precisamos de um elemento flexível, geralmente utilizado o PU, o plástico prene. Aqui, por exemplo, é uma aplicação de plástico prene. Veio uma barrazinha, ó,
Então, veja que conforme ele aperta aqui, ó, o plástico, esse elemento vermelho aqui atrás, essa peça segura o elemento. Barulhinho do corte aí. E aí ele já faz o corte e a dobra do sistema. Se ele não fizer segurar essa peça, o que vai acontecer? Ela pode enrugar, andar. Então, a hora que ele for cortar, em vez de cortar, ela amassa e puxa a peça. Então, ele precisa fazer a fixação. Essa presilha é feita pelo plástico premium. Então, independente da forma construtiva, geometria, caracterização, a mola é um elemento metálico ou não metálico que absorve uma energia e devolve essa energia. Então, não vá pela forma construtiva daquela nossa helicoidezinha, né? Apenas aquele espiral. Molas são de diversas geometrias e tamanhos. Dentro da normativa, elas são classificadas em 4 grupos: lâminas ou barras, helicoidais, anéis. Espiras, elas acabam entrando dentro de helicoidais. Vocês vão ver que é a mesma linha ali, mas ela não tem variação, mas a espira é um tipo de mola. Tá? Dentro das barras simples ou do feixe, né, grupo de molas, helicoidal, cilíndrica, cônica e outras variações, anéis, planas ou cônicas, e as de espira, né, que são molas de torção. Molas planas, conhecido como feixe de mola, também já devem ter visto em suspensões veiculares, aonde você tem uma lâmina chata, plana, que tem um poder elástico muito interessante. São molas compostas de barras, utilizadas para movimentos de grandes amplitudes e trabalham sob flexotorção. Então, além de ter uma flexibilidade muito grande, ela trabalha tanto a flexão quanto a torção, tá? Então, aí você tem a representação dentro da normativa. Ok? Molas de compressão. Opa, pois não? Aquele tipo de mola, esse tipo de mola aí é geralmente utilizado em carros com caçamba, né? Isso, caminhão, veículo de transporte, veículo utilitário, né? Uhum. Que você tem o que ali? Uma capacidade de carga mais elevada, né? E ele teria um amortecimento maior, uma amplitude maior. Porque assim, quando você coloca o carregamento, essa carga já vai consumindo um pouco da mola, né? Isso. E aí, conforme você anda, você ainda precisa de flexibilidade. Então, ela tem uma grande amplitude. Por isso que é empregado em veículos de carga, como você falou. Entendeu? Uhum. Tranquilo? Mas é isso mesmo. Você vê na lateral das caminhonetes, né? Geralmente aquelas carrocerias de carga seca que a gente chama, que é o de madeira. Molas de compressão. Mola helicoidal, convencional, né? Que é o que a gente conhece, aqueles brinquedos que a gente quebrava e saía essa mola aqui. São molas helicoidais, com espiras afastadas e utilizadas para grandes deflexões, em torno de válvulas de motores, máquinas motrizes e assim por diante. Tá? Então é uma molazinha convencional. Uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, uma mola, pessoal, nem sempre ela tem uma seção circular, ela pode ser quadrada, retangular. Então, dependendo aí da característica de curso, força ou constante elástica, você tem geometrias distintas. Mola de tração, diferente dessa helicoidal aqui, que é de compressão, veja que a de compressão ela tem as espiras separadas, ok? A mola de tração, ela tem as espiras juntas. E aí a força é você afastando as molas. Coloquei o exemplo dessa mola de rede, vocês devem conhecer, né? Então ela fica compactada, conforme você senta na rede, ela estende ali e faz o amortecimento, né? Ou seja, tração. Não é compressão. Para compressão, ela não tem deslocamento. Ela é rígida. Aqui na norma, né, ó, como ela é representada. Outra mola de torção, giro, né? Coloquei o exemplo aqui de um pregador, talvez seja mais usual para nós entendermos. Desde criança lá, sempre já deve ter brincado, visto um pregador. São molas helicoidais, de espiras, separadas por pequenos vãos. Podem ter vários tipos de extremidade. Um tipo de aplicação, pregador de roupas. Ela não é compressão nem tração, né? É torção, giro. Aqui a normativa, como mostra, representa as molas de torção. Molas espira. Espira é muito interessante. Já devem ter desmontado um brinquedo, que do nada de dentro dele saiu essa fita gigantesca aqui, que fez um bolo que você nunca mais conseguiu montar. Aquilo ali era uma mola. Né? Aqueles carrinhos de fricção, você puxava, ele armazenava energia, você soltava, ele saia correndo. Aquela energia estava empregando, você quando mexia ele, você estava empregando a energia numa mola.
Molas são em formato de caracol, feitas geralmente de uma tira retangular, sendo utilizadas em relógios, mecanismos de corda. Então, da corda no relógio, você está comprimindo a mola aqui, ó. E aí ele vai soltando a energia conforme a necessidade para o funcionamento. Então, aqui é somente a representação normativa da mola. Molas de prato ou molas de anéis, que a gente chama, né? São molas muito específicas, são molas de forças elásticas maiores que as helicoidais e aplicadas para pequenos desalinhamentos. Pessoal, a gente fala que é a mola fim de curso, essa aqui. Por exemplo, em um amortecedor, deixa eu ver, acho que eu coloquei essa imagem aqui. Coloquei não. Vai ter no final só. Um amortecedor, ele tem ali a parte de amortecimento, a parte da mola, mas se exercer o curso da mola, do amortecimento, para ele não bater o fim do êmbolo em contato seco lá com o final, nós temos a mola prato. Então, ela é uma mola cônica, parece uma arruela, que ela fica plana. Então, você achata ela com a força e ela volta ali com a necessidade. Pode ser montada todas em conjunto para somar a força, ou opostas também somaria a força, mas teriam uma amplitude maior. Então, tem várias formas construtivas. Como a gente falou, as molas não necessariamente precisam ter uma seção cilíndrica. Dependendo da sua necessidade de carga e disponibilidade de espaço, você pode ter seções quadradas, retangulares e assim por diante. E aqui é um ponto muito interessante. São variações construtivas das molas e o porquê. Vou perguntar aqui para vocês uma coisa muito interessante. Ó, nós temos uma mola paralela, uma mola cônica, uma mola bicônica ou uma mola convexa. Para vocês, essa geometria tem alguma influência ou é apenas meramente construtivo? Para mim, acho que cada uma tem uma aplicação diferente, né? Legal. E por quê? Sabe me falar? Vamos pensar. Imagino que possa ser também que em alguns casos um tipo de mola não encaixe no equipamento, aí talvez seja diferente por conta disso também. Não seria no encaixe no equipamento, seria no funcionamento dela. Vou dar um exemplo muito simples. Ó, uma mola paralela. Quando você pega uma mola paralela... Distribuição de carga, professor. Ivan, tem outro modelo para isso. A geometria não. Eu vou explicar o porquê. Aqui comentaram também, o Pedro, pode ser também por dispersão de força e pressão? Não. A variação de força são as molas de passo variável. Tá? Elas têm variações de espiras. Eu vou mostrar já uma para vocês. Por que elas têm essa geometria? Olha como é interessante, é físico. Deixa eu só fazer aqui o desenho. Quando você pega uma mola dessa paralela, quando você chega no fim de curso dela, ou seja, você comprime ela inteira, você vai ter o quê? Um elo encostando no outro ali, não vai ter assim, ó? Você consegue entender a imagem? Sim, ok? Professor. Essa aqui. Quando você tem essa cônica ou essa barril ampulheta, o que vai acontecer? Ó? Vou pegar na mesma linha aqui, vou fazer aqui, ó. A primeira vai ficar aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, ó. Existe uma sobreposição da linha delas. Elas não se sobrepõem, mas você entende que tem uma amplitude maior? Uma passa para o lado da outra? Perfeito, show de bola. E aí, dessa forma, você tem uma amplitude maior, um curso maior. Sim. Essa aqui, o que limita o curso dela é as espiras, um elo bate no outro. Essas que estão defasados, em vez de bater um em cima do outro, eles vêm para o lado, ó, um do lado do outro. E aí você tem um curso maior. Essa é a grande jogada. Aqui você não tem variação de força devido ao material construtivo, mas para essa variação que não vocês comentaram, que é interessante também você pensar, existe esse tipo de mola aqui, ó. Como é que tá chegando? Calma. Aqui são só alguns desenhos técnicos que eu coloquei das molas para representação. Então, o que é importante de uma mola? Diâmetro, altura, passo, tá? Diâmetro externo e interno. Uma coisa interessante também que muitos colocam, né? A altura da mola sem pressão e a altura da mola com a pressão máxima. Então, ela comprimida, né? Quanto seria lá para você saber. Mesma coisa na de tração. Ela sem força, com a altura, ela com a força máxima, com a altura. As espiras, né, ó, de torção, prato.
E aí existe essa mola aqui, ó, mola de passo variável. Essa mola, sim, ela tem uma variação na sua capacidade de força, tá? Então, por exemplo, nós temos lá isso você vê em alguns veículos, tá? Você tem lá o seu veículo sem carga. A mola está toda estendida. Então, como ele está mais leve, quando ele passa num buraco, ele precisa absorver uma carga menor. Então, ele absorve nessa primeira região aqui, ó, onde a espira é menor. Mas você carregou o seu carro. Quando você carrega seu carro, você aumenta a massa. Consequentemente, essa parte mais afastada se comprime naturalmente. E aí você tem a segunda parte, que tem as espiras mais próximas, fazendo um amortecimento de maior capacidade. Então, isso aqui, quando você tem aí variação de força, não é pela geometria, é justamente pela espira variável, ok? Outra coisa interessante, cuidado, muitas vezes vocês já devem ter desmontado algum elemento, algum componente, alguma máquina, que você tinha lá uma arruela amassada, né? Ou com umas abazinhas. Aquilo ali, pessoal, são molas específicas para aplicações específicas, né? A mola de pressão é uma mola. A arruela de pressão que a gente estudou é um tipo de mola, né, que vai exercer sempre uma força ali para não ocorrer o quê? O afrouxamento da união. Aqui são só algumas descrições das formas construtivas, né? Ó, convexa, barril, cônica, né? Torção. Isso aqui é uma literatura muito interessante. Esse tipo de mola pneumática, ele entrou na literatura não faz 20 anos, foi depois do ano 2000. Então, antigamente, eles não eram considerados molas, eram apenas foles, que a gente chamava. Que era igual da sanfona, né? Que abre, enche de ar, expulsa o ar, somente aqui era um fole. Mas depois que eles associaram com elementos flexíveis, isolados, trabalharam como mola. Colchão de ar. Barra de torção. Já escutaram falar da barra de torção veicular? Para que serve uma barra de torção num veículo? Isso aí transmite a força do eixo, de um eixo para o outro, né? De uma ponta de eixo para outra, né? É dianteiro para o traseiro, no caso, né? Não. Dianteiro com dianteiro. É de um lado para o outro. Não é para eixos distintos, entendeu? Ah, tá. Achei porque quando você... Porque geralmente o carro, ele só tem tração em um... Ou na frente ou atrás, né? Aí tu transmite. Mas aí que tá. A barra de torção, ela não está associada à tração do carro. Ela está associada ao equilíbrio. Imagina você estar numa pista plana, aí você vai fazer uma curva para a direita. Se você não tivesse a mola de torção, ou fazendo a curva para a direita, a suspensão aqui da esquerda, ela ia comprimir, ia da direita e ia levantar. O seu carro ia fazer isso, né? Ó. Ia perder estabilidade. Compreende? Curva para o outro lado, ele ia fazer isso. O que a barra de torção faz? Ela estabiliza. Quando a da direita, tende a comprimir, a barra de torção também comprime a da esquerda, para o carro ficar estável. E aí você ter aderência em todas as rodas. Ela faz essa compensação. Barra estabilizadora. Barra estabilizadora. Também. Exatamente, é o mesmo nome que eles usam. Show. A estabilidade da Hilux é por causa do centro de gravidade dela, né? Ele é um carro muito alto. Não é que ela não tenha esse sistema, ela tem esse sistema, só que acontece, como o centro de gravidade é alto, facilmente ela tomba, né? Ela consegue virar. Mas se você rebaixar uma Hilux, você pode fazer as curvas convencionais. Por que carro de competição é baixo, pessoal? É rebaixado tecnicamente. Justamente para isso, para você poder fazer curvas em maior velocidade. Você baixa o centro de massa, o centro de gravidade do carro, mais próximo do solo, dificilmente ele vai capotar ou girar. Ok? É por isso até que em algumas curvas, quando você vê os carros de Fórmula 1, sai até umas faíscazinhas, né? Sai faísca. Você já viram aquelas pistas ovais da Fórmula Indy, por exemplo? Tem pista que tem uma inclinação de 37 graus na curva, né? Justamente para ele poder fazer com velocidade. Se ela fosse plana, eles não conseguiriam fazer aquela curva na velocidade. Então ela tem uma inclinação, se eu não me engano, não lembro qual é a pista agora, ela chega a ter 37 graus de inclinação. É curiosidade, é interessante. Aqui é um vídeo, vocês vão ver na íntegra depois. Opa, era para ele ter começado. Fabricação de mola. Eu não tirei o som aqui.
Então, tem várias máquinas, várias formas construtivas, né, de máquina para fazer molas. Antigamente, você fabricar uma mola era um problema. Geralmente, o seu projeto você tinha que adequar uma mola de linha, já a fabricação ia colocar no seu projeto. Hoje em dia, não, é muito fácil. Você faz o desenho da sua mola e manda para uma fábrica especializada. Eles fabricam a mola para vocês no tamanho desejado. E as máquinas hoje em dia conseguem fazer diversas caracterizações, diversas geometrias, ó. Aí ele vai fazer tipo um grampo, ó, já com uma mola embutida. Aqueles pregador de pão. Ou de papel, né? Pronto, ó, tá pronto aí. Ele vai lá e corta, ó. E vai começar de novo. Aí já é um outro modelo, ó, como se fosse a do pregador. Ó, cônica. Então as máquinas hoje em dia elas fazem mola já sobre comando, sobre o seu projeto, ok? Depois vocês assistem um videozinho na íntegra, é bem bacana. Esse último que foi feito agora, eu acho que é tipo de Esse aí vai ratoeira, fazer né? o pãozinho novamente. Opa, Emanuel, não entendi, desculpa. O último que apareceu antes desse agora que tá sendo feito, acho que era tipo de ratoeira, né? É mola de torção. A mola de ratoeira é uma mola de torção. Depois vocês olham no YouTube, tem várias máquinas, várias formas construtivas de máquina de mola. Ele só está repetindo as molas, aí a da ratoeira, em função da posição de vista. Ó. Cônica. Isso aqui eu achei interessante, ó, que ele tinha amassado ela, ele desamassou, só para poder fazer o giro aqui. Legal? E uma curiosidade, aqui tá repetindo, pessoal. Ah, não. É uma outra parte. Eu emendei os vídeos. Ó, uma mola de tração, veja que ela não tem passo variável, né? Ó. Ela é junta, expira. Calma aí que tá fazendo ainda. Ó, cortou. Vai começar outro, ó. Aí fazer o passo variável no início, ó. Aqui é o que dá o passo, tá? E para finalizar nossa aula, só uma curiosidade. Olha que interessante. Em 1974, após um ano o lançamento na Europa, o Passat chega ao Brasil. Era o primeiro veículo da marca com motor frontal, refrigeração a água e suspensão com molas helicoidais. Então veja que as molas elas eram até ponto de destaque nos veículos, né? Olha aí, ó, prova de estabilidade. Passa então aí, 1974. Ok? Professor André, esse Passat na Europa saiu diesel, né? O senhor já viu a versão desse Passat diesel? A legislação dele lá é diferente deles, né? Eles têm Polo a diesel lá, né? Isso. Polo, Golf a diesel. Isso. A legislação deles permite, né? Essa utilização no Brasil que não pode. É a caracterização da potência, né? Peso, potência. Você não pode usar diesel em veículos. Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida? Só mais um título de curiosidade mesmo, hein? Falaram agora. Por que que os carros, tipo, esses que não são, por exemplo, de 4x4, só os 4x4 ou caminhões que utilizam diesel, né? Por que que os carros comuns não podem usar diesel como lá nos Estados Unidos? Não é porque 4x4. É uma relação peso-potência. Qual é o tamanho da carcaça do carro, o peso do carro, PBT, né? Que é o peso bruto total, em função da potência. A legislação brasileira barra nessa e vincula aí. Então, se você pegar um veículo desse normal nosso, popular, você tem uma capacidade de carga, ele não é de carga, ele é de passeio.
Então a capacidade de carga dele é baixa. Vai ter 5 pessoas e um volume, ele nem fala em quilo, né? Ele fala volume do porta-malas. Se você somar todo esse peso bruto total do veículo e a potência do motor, não justifica ele ter um motor a diesel. Entendeu? Mas no caso, por exemplo, dos caminhonetes, tudo bem, porque são carros que são feitos para colocar carga, né? Exatamente. Mas um Renegade, um Compass, por exemplo, que são de... Eles conseguiram entrar nessa relação, peso-potência. É engenharia. Entendeu? Uhum. O Golf, na Europa, tem diesel. Uhum. Entendeu? Lá a legislação é diferente. Lá eles permitem que qualquer veículo seja diesel. Aqui no Brasil chegou a Kombi a diesel, tinha Saveiro a diesel, né? Que eram carros utilitários. Mas existe uma legislação que é peso-potência que eles usam para a discriminação, né? Se você pode ser diesel ou não. Tranquilo? Por exemplo, um trator. Um trator, ele é uma máquina de força, né? Trator, muitos chamam, né? Cavalo trator, o próprio trator mesmo em si. A caracterização dele de potência leva ele a usar óleo diesel, entendeu? Tranquilo? Os carros diesel conseguem ter uma potência maior do que os carros gasolina, né? Sim e não. São pontos de vista diferentes, entendeu? Se você for falar combustível para combustível, nenhum deles tem um poder calorífero maior do que a gasolina. A gasolina tem a maior octanagem de todos, né? Uhum. Mas, pelo princípio empregado, o diesel gera um melhor funcionamento, entendeu? Na condicionante. Uhum. Então tem uma engenharia por trás, não é só falar isso, entendeu? Tipo, não é a diferença de tipo água, ar e água, assim, nitidamente. São caracterizações. Manuel, você faz mecânica? Engenharia de produção, né? Aí, se fossem da mecânica, vocês iam ter uma excelente aula com o professor Zé Renato sobre motor de combustão interna. Legal. Viu? Pessoal, mais alguma dúvida sobre hoje, sobre nossas aulas de hoje? Show de bola, professor André. Maravilha. Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvidas, questionamento, curiosidades, críticas, né, ou sugestões que a gente fala, estamos sempre à disposição do nosso meio de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo WhatsApp, ok? Boa semana a todos. Nos encontramos, então, na nossa próxima aula, quinta-feira, ok? Pessoal, colocaram os nomezinhos aqui. Nomes, por favor, a gente gerar a nossa frequência. Professor, em elementos de máquina vai ter bastante coisa parecido com isso aí que o senhor está ministrando, né? Na verdade, em elementos de máquina, vocês vão aprender a dimensionar. Show. Especificar cada um deles. Então, certo. Qual vai ser o tipo de parafuso, o tamanho dele, em função do torque ou que eu tenho que fixar, ou pressão, ou força, constante da mola, né? Tipo de mola, tipo de acoplamento e assim por diante. Aqui a gente fala de características, formas construtivas, aplicações. O dimensionamento vem lá em elementos. Tranquilo? Beleza, professor. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Boa semana. Até quinta. Um abraço.